Tá, então aqui o que é que a gente vai fazer agora, né? A gente precisa agora testar, né? Basicamente. Mas antes de a gente fazer os testes, né? Antes de a gente ir para os factories lá, vamos criar aqui. Vamos fazer os factories logo, né? Que aí a gente mata. Não, eu prefiro que essa parte de mock fique pro final, certo? Então vamos criar aqui. Vamos ver aqui o nosso preview, certo? Vamos criar, antecipar nossos handlers aqui para fazer as requisições do menu, né? A gente pode criar também esse cara aqui primeiro, mas eu fujo do front sempre que eu posso, certo? Então não se assuste. Então aqui, ó, vamos montar o nosso usuário do console, né? E ele vai, vamos dar continuidade, né? Porque aqui, ó, como a gente criou o nosso usuário console, nada melhor do que a gente fazer esse nosso login service aqui. E aí a gente vai, né, usar ele, né, depois para poder fazer a requisição lá do login dentro do menu, certo? Então aqui vamos tirar esse espaço aqui, vamos tirar esses comentários aqui, né? Então aqui ó, só problema para nossa cabeça. Isso aqui depois dá para ler. Aqui vamos deixar assim mesmo. Desse comentário, quando resolver o problema do envio do e-mail. Ah, sim, então, a gente não resolveu ainda o problema de envio de e-mail, né? Então aqui, a gente vai deixar aqui, ó, comentário. Opa, comentado. A nossa senha mesmo, né? Esse aqui um string senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Tudo remover após testar. Não, nem remover após testar. Remover após isso aqui, ó. Certo. Então aqui, beleza, a gente tem aqui a nossa gambiarra para poder a gente sempre ter uma senha padrão que a gente saiba, né, para conseguir acessar lá como usuário mesmo. Depois a gente vem aqui e descomenta isso. Quando resolver o problema de envio de e-mail, que não sei se alguém vai resolver. Eu não vou. Digo logo aqui de antemão que eu não vou, certo? Então fiquem à vontade para estudar essa parte aí, né? Vamos dar um espacinho. Agora vamos fazer nosso login service, né? Beleza, vamos ver lá como que tem que ficar o nosso diretório. O nosso login ele vai ficar aqui na pasta de serviços, né, no diretório principal. Então eu vou criar aqui, eu vou fechar todas as páginas, dando aqui um collapse folders to explore, certo? Aqui eu clico no direito new folder services, certo? E aqui eu vou ter, ó, não sei se eu crio uma interface. Será que eu crio? Vamos criar, né? Criar uma interfacezinha. Bom, beleza. Aí a gente já mata também a questão do polimorfismo, né? Aqui, ó, vamos criar aqui uma services. Aí aqui a gente vai botar uma nova pasta, certo? Vamos fazer simples mesmo aqui. Interfaces. E o que é uma interface? Ela é um contrato, certo? Então, quando o meu arquivo que vai implementar essa interface, que vai ser o nosso login service, utilizar esse login service, ele vai ter que implementar todos os métodos que eu vou cadastrar lá, né? Então aqui vamos criar uma interface. A interface a gente bota um I maiúsculo no primeiro, depois continua com maiúsculo I login service. O I é de interface, caso não tenha ficado claro. E o que é uma bendita interface? A interface ela vai ser um meio de contrato entre a camada de implementação com a camada aqui de utilização. Ou seja, se mais de uma classe implementar esse login service, eles podem escrever os métodos como bem entender, certo? Não, meio que não importa isso. A classe que implementa uma interface é a classe
que vai ter que fazer todos aqueles métodos, né? Então vamos ver aqui, ó. A gente vai ter um método de autenticar, certo? Então aqui a gente vai colocar um usuário console, autenticar. Vou botar realizar login de forma mais palatável, né? Que é a realização do login, é o cara escrever o e-mail e a senha, certo? Aqui o que é que a gente vai ter também vai ser a gente vai precisar disso aqui, né? A gente também nesse login service a gente vai ter um método que vai acessar a nossa lista de usuários, certo? E vai pegar ele pelo e-mail, certo? Então quando o cara lá digitar o e-mail, a gente vai ter que pegar esse cara, comparar a senha dele e verificar se as senhas batem. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode vir aqui e colocar que ó, isso aqui é o retorno, certo? Vai realizar o login e vai retornar isso aqui. Só que antes de realizar o login, eu tenho que achar o meu usuário normal, né? Então, eu vou fazer aqui um usuário normal. Então, aqui, ó, obter usuário por e-mail. E ele vai receber um e-mail aqui. Esses métodos também poderiam estar no repository. Eu estou criando um service aqui só para a gente, sei lá. Primeiro seria o repository, que é a camada de acesso a dados, mas eu não gosto de fazer uma camada de repositórios sem estar atrelado ao meu banco de dados, né? Então eu prefiro fazer uma service mesmo aqui, que vai só fazer o que a gente precisa aqui com nossos dados mocados. Depois, vocês viram que o sistema está sempre mudando, né? Eu cheguei a primeira vez com uma ideia, a gente foi melhorando algumas coisas. Na segunda aula, a gente mudou, na verdade, sei lá quantas aulas já tem. Já mudamos muitas coisas, né? Já repensamos, remodelamos. Então, aqui agora, a gente vai só manter a simplicidade, né? Não vou criar uma outra camada aqui de acesso a dados, sendo que esses dados são, sei lá, mocados. Então eu vou só criar aqui minha service, obter o usuário, eu vou pegar o usuário pelo e-mail e depois eu vou realizar o login, que é justamente, eu vou verificar se essa senha aqui, né? Que na verdade mesmo, esse cara aqui poderia ser até um método privado, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu só quero esse método aqui. Ele vai me informar o e-mail e a senha. Quando ele apertar Enter, depois de informar isso, dentro da minha service eu vou ter um método privado, certo? E ele vai fazer isso de pegar o usuário da lista lá e verificar se existe algum usuário com e-mail que foi cadastrado. Se existir, eu confiro a senha, certo? Então vamos aqui, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa service agora a gente cria um arquivo fora da pasta de interface que vai ser o login service, certo? Aqui dentro do nosso login service, o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o conceito dos construtores primários, certo? Porque o que que a gente vai precisar aqui? Para instanciar o nosso login service, a gente precisa passar aqui, ó, a nossa lista de usuário, né, que vai ser a lista que a gente vai mocar. Aí aqui, usuários, certo? E aqui também a gente vai precisar passar como parâmetro da nossa service a nossa lista de permissão do sistema. Isso aqui seria como se fosse a injeção de um repository, de certa forma. Só que a gente vai injetar só como se fosse uma lista que já contém todos os nossos registros, certo? Permissões, sistema, certo? Aí aqui o que é que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer a implementação, né, do meu login service. Eu coloco aqui dois pontos aqui, aí login service.
E aí percebam que aqui vai ficar vermelhinho. Por quê? Porque eu preciso implementar essa interface. Login service does not implement the interface member. E aí, ó, tá lá o método que eu já cadastrei. Ele vai receber um string, que é o e-mail, e a string, que é a senha. Então, apertando aqui Ctrl ponto, eu vou apertar aqui, ó, implement interface, certo? E aí ele já criou o método aqui. Essas listas aqui que eu estou pegando aqui como parâmetro, o que é que eu vou fazer? Eu posso utilizar elas para fazer a minha lógica, certo? Isso aqui é um construtor primário dentro de uma service. Então, o que é que eu vou precisar? O que é que eu vou precisar? Vamos criar esse método aqui de realizar login, né? Ele vai receber um e-mail e uma senha, certo? E aqui a gente vai pegar a... Aqui a gente vai pegar e pesquisar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos criar aqui logo o nosso método. Vamos criar lá o método de busca, vai. Vai retornar o usuário, certo? E aí esse usuário, ele vai aqui, ó, obter o usuário por e-mail, certo? E aí isso aqui vai ficar assim mesmo, vamos lá. Implementa interface, né? Porque eu adicionei outro método lá. E tá aqui, ó, obter o usuário por e-mail. Vamos fazer isso aqui. Como é que eu vou obter o meu usuário por e-mail? Lembram dessa lista aqui que eu estou recebendo? Então, aqui, returning, certo? Usuários, que é a lista que eu estou recebendo. Ponto first ou default, que eu quero pegar só um. E se ele não existir, eu quero retornar nulo, certo? Aonde os meus usuários, aí eu vou acessar cada instância de usuário, verificando se o e-mail, eu posso até colocar esse ponto equals aqui, ele vai verificar se as duas strings são iguais, certo? Aí aqui eu posso até botar string comparison ordinal ignored case, né, para ele ignorar. Isso aqui, na verdade, aqui é uma falha de segurança fazer isso, né, porque ele tem que digitar os caracteres certinho. Então aqui, ó, vamos imputar aqui esse método que está pegando muitas linhas. Eu não gosto de linhas sendo consumidas. Tá, beleza aqui, né? Então aqui agora a gente vai criar a nossa lógica para fazer a realização do login. Primeiro, né? O que é que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reutilizar aqui logo o nosso método que a gente acabou de criar, né? Vá, usuário. Aí eu vou vir aqui, vou obter a partir da minha lista que está entrando, o usuário por e-mail. E aí aqui eu vou receber o e-mail desse método como parâmetro, certo? Então aqui a gente vai ter o nosso usuário. E aí aqui, ó, lembra que se ele retornar aqui, né? Se ele não encontrar, ele vai retornar nulo. Então aqui eu vou precisar verificar se o meu funcionário, se o meu usuário, ele é nulo. Se o usuário é nulo, opa, se o usuário é nulo, o que é que eu posso fazer? Eu posso adicionar uma mensagem, né, de erro, né, como a gente já estava fazendo. Tá? Eu não quero fazer isso aqui agora, da comparação de senha. Eu quero só... Ah, ou a gente mantém simples assim. Eu gosto de simplicidade, certo? Isso aqui vai retornar justamente já ao usuário com nossas permissões carregadas, certo? E aí aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente precisa pegar as nossas permissões agora, com base no perfil do nosso usuário, que lembra, né? Estou recebendo as minhas permissões aqui, só que quem vai possuir essas permissões é o perfil do nosso usuário. Então aqui é permissões do usuário. Aqui eu vou manter só a comparação se o usuário é nulo. Ou faço logo assim aqui.
Mano, tem que fazer, né? Tem que fazer a senha aqui. Só que para o caso da senha, vou perguntar aqui. Não, eu vou deixar só assim. Vamos deixar arder aqui, tá ligado? Usuário, certo? Usuário. Esse é igual as permissões que estão vindo aqui, ó, do sistema. E vai ter, ó, ele vai ser uma lista, né? Então eu vou acessar de uma por uma, assim como eu estava fazendo aqui no meu obter usuário por e-mail. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha, vou pegar dessas permissões que vão ser todas do sistema, eu vou pegar quais são as permissões, certo? Do meu perfil de acesso. Então eu venho aqui, faço um where, certo? Aí o meu usuário, meus usuários aqui, né? E esse aqui que eu estou acessando, que é o usuário que está tentando fazer login, ele tem que ter um perfil de acesso, certo? Então aqui, ó, o que, que eu posso fazer? Eu coloco aqui as minhas permissões do sistema, tal que p.perfil acesso, ele vai ser ponto cos ao meu, ele vai ser igual a minha, meu p, as minhas, meu usuário, ponto, perfil acesso, certo? E aqui é a nossa lista de permissões que vai ser que vai vir, né? Usuário, tô entendendo, certo? Aí aqui o que é que a gente vai fazer, né? Lembra que a gente construiu lá o nosso construtor para o nosso usuário console, né? Então aqui, ó, a gente já tem aqui no nosso nessa camada, né? Que não é a camada de acesso do cara lá do console, né? Então ele não vai ter acesso a todos os dados. Então aqui o que, que eu preciso, né? Vamos ver aqui, ó, quais são os. A gente vai ver aqui quais são os. Só ver com negócios. É, estamos acabando, né? Estamos acabando. Estamos acabando. Estamos acabando. Estamos acabando. Tá ligado? Não estamos não, não estamos acabando não. Tem correndo ali que só o cara é pra fazer. Então vamos lá. Login Service, certo? Tá. A gente já criou aqui, já pegou as permissões, só falta a gente ver aqui como é que vai instanciar esse cara aqui. Então, ó, tá aqui o construtor dele, certo? Eu vou vir aqui, ó. Aí aqui eu consigo acessar o construtor. Então, eu boto o usuário.id aqui, ó. Quando eu botar a vírgula, ele passa aqui pro nome, beleza. Aí aqui eu vou pegar o usuário, ponto. Se ele tiver um colaborador, né? Nome. Se não, vai ser justamente isso, administrador. Isso aqui é qual a essência nula. Se esse valor for nulo, eu quero que ele atribua isso aqui, ó. Vou fazer aqui uma loginha que fica melhor para a gente não encher o nosso construtor de lógica safado. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: usuário nome usuário. A gente vai fazer isso aqui. Se o usuário, né, eu vou botar aqui um string ponto empty, certo? Se o nosso usuário ponto colaborador ponto nome, se ele não tiver, né, se ele for nulo ou vazio, aí o que é que eu faço? Ele vai ser os nossos administradores, certo? Aí caso ele não seja o nosso administrador, eu venho aqui usuário ponto colaborador ponto nome. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui, né? Eu posso criar aqui, ó, dentro do meu usuário.
Deixa eu vir aqui no meu usuário. Vou criar aqui um método público de obter nome usuário. Ele vai retornar um string, certo? E aí aqui vai ser a mesma lógica que a gente fez lá, certo? Aí aqui a gente centraliza ela. Toda vez que a gente precisar, a gente vem aqui, ó, só e bota aqui, ó, vai ficar lindinho, ó. Usuário ponto obter nome usuário, certo? Esse aqui é um método. Ali ele trata como uma propriedade, mas eu não quero que ele seja uma propriedade, ele vai ser um método. Cadê o usuário? E aí aqui, ó, agora a gente consegue obter o nome dele aqui, certo? Eu vou importar aqui o meu cargo. Cargo minha. Aqui, ó, vamos botar, sei lá, na verdade o cargo. É o cargo. Cargo. Não. E se ele não tiver cargo? Se ele não tiver cargo, aqui, ó. Vem aqui, ó. Diga que ele pode não ter cargo. Aqui vai ser ponto value. Esse cara aqui, ele também pode ou não ter um cargo. Coloca aqui, certo? E aí, beleza. Ele pode até agora nem precisar mais do velho, né? Ele pode só adicionar o cargo, porque agora eles podem todos os dois ser nulo, certo? Aí, beleza. E injetamos aqui o nosso cargo, se ele tiver, né? Porque ele pode ser um administrador. Qual que é o próximo? As permissões. Permissões do usuário. A gente passa aqui, ó. Toma. Nisso aqui a gente vai estar criando uma instância do nosso usuário cookie e a gente vai estar usando ela para fazer as nossas requisições, né? Então, a partir do momento que isso aqui retornar, né? A gente vai ter lá no nosso programa, né? Que a gente vai construir aqui o menu de interface do usuário. E a gente vai ter que verificar, né, se as nossas permissões elas estão certas e tal. Deixa eu aparecer aqui. Beleza.